A palavra de Deus nos diz, amados, que nos últimos tempos seríamos provados, passaríamos por dificuldades, todas as coisas seriam difíceis para aqueles que seguem os princípios de Cristo Jesus. No entanto, precisamos estar atentos porque não estamos vivendo tempos, não estamos vivendo numa época que nós podemos nos dar o luxo ao errar. Nós não podemos dar luxo ao erro na nossa vida. A nossa vida precisa trilhar naquilo que Deus quer, nos princípios do Senhor, para que todos os nossos passos sejam acertados com a vontade do Eterno, para que assim possamos vencer as dificuldades que certamente surgirão no nosso dia a dia. Nós não temos liberdade para errar, nós não temos liberdade para pecar. Nós não temos permissão para fazermos as coisas segundo o nosso próprio coração, haja vista que somos comprados e somos propriedades de Cristo Jesus, para sermos movidos pelo Espírito Santo em todas as nossas ações e atitudes, para que assim não venhamos a experimentar o peso dos erros, o peso das consequências daquilo que nós fazemos por não observarmos a vontade do Senhor. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30, é um ensinamento de Cristo Jesus para a nossa vida. E eu quero muito que os irmãos estejam atentos à leitura da palavra, para que ela possa adentrar os nossos corações e hoje o Espírito Santo do Senhor possa falar às nossas vidas. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30, nos diz, na nova tradução, na linguagem de hoje: Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como o homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois colha o trigo e ponha no meu depósito. Amém, queridos? Pai de amor, mais uma vez estamos na Tua presença. Hoje queremos ouvir a Tua voz nesse lugar. Queremos sair daqui edificados com a Tua palavra. Que Teu Espírito venha nos ensinar para que nós possamos, ó Deus, cada dia mais vivermos segundo os Teus preceitos, andarmos segundo a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, e usa-nos como boca para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, nós precisamos entender que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que eu abraço a causa de Cristo, que eu abraço a Jesus como Salvador, como Redentor, que eu coloco a minha vida à disposição do Mestre, a partir do momento que eu falo para Jesus: Senhor, aqui está o que eu tenho de mais precioso, que é a minha existência, aqui está o que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida, e eu estou dedicando-lhe, eu estou consagrando-lhe a minha vida. A partir desse momento, amados, a Bíblia diz que é travada uma luta sem precedentes, uma luta intensa, uma luta forte, uma luta, irmãos, que vem para nos abalar, que vem para nos arrancar da presença do Senhor. É uma luta, queridos, que certamente mexerá com as nossas estruturas, No entanto, é preciso estarmos cada dia mais conscientes que o Senhor é conosco, que Deus é conosco, que o Senhor é o nosso amparo, que Ele coloca os seus anjos a nos guardar, que Ele tem as suas mãos sobre as nossas vidas, que Ele tem o seu cuidado voltado para a nossa vida, amados. Nós precisamos ter essa consciência, certos que o Senhor cuida daqueles que o amam, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos comissionou, que o Senhor nos colocou de pé. Mas, amados,
Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que você estaria isento das tentações, isento das dificuldades, isento das investidas do maligno. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que você não passará pela luta, que você não passará pela guerra, que você não passará pelas dificuldades, que você não sofrerá os atentados do maligno, que você não será tribulado, que você não passará pelas tribulações dessa terra. Não há um texto sequer na palavra que aponte para essa realidade. Mas os textos que nós vemos é que o Senhor, Ele tem prazer em guardar-nos quando nós estivermos sendo atribulados, quando as dificuldades chegarem, quando o estresse tomar conta da nossa vida, quando as coisas ficarem difíceis para nós, o Senhor está pronto a nos guardar, irmãos, pronto a nos ajudar. E nesse texto que nós lemos, queridos, nós vemos uma afirmação muito interessante. Ele diz que alguém plantou uma roça de trigo, uma roça grandiosa de trigo, e ali foi semeado a boa semente. A semente boa é a semente do Espírito Santo, é a palavra de Deus em nossos corações. A semente que é plantada em nossas vidas é a semente de Deus. É o Senhor que trabalha, é o Senhor que coloca a sua palavra, é o Senhor, amados, que joga a sua semente em terra boa. Mas diz ainda, irmãos, que no passar dos tempos, quando a roça nasceu, quando a roça começou a crescer, os seus empregados olharam e viram que havia no meio do trigo uma erva chamada joio, uma erva que assemelhava-se completamente com o joio. Até o momento da colheita, até o momento do pendão, até o momento que a semente saísse, era impossível definir, era impossível escolher quem era trigo e quem era joio. Irmãos, eu quero falar algo para vocês. Quem plantou o joio não foi o dono da propriedade. Quem plantou o joio não foi o dono da roça, mas a Bíblia diz que quem plantou o joio foi o inimigo que veio, foi o inimigo que entrou de forma sorrateira, escondida, talvez na calada da noite, quando nós estamos com as nossas portas, com os nossos portões abertos, quando estamos de boa, como dizem por aí. É o momento, amados, em que o inimigo aproveita para entrar e semear o que não presta na nossa existência. E muitas vezes, queridos, nós estamos tropeçando, estamos caindo, sumiu do nosso coração o prazer em servir ao Senhor, sumiu do nosso coração a alegria de sermos servos do Todo-Poderoso, sumiu o prazer de estar na presença do Eterno, o nosso coração está nesse mundo, o coração está naquilo que não presta, a nossa vida está de ponta cabeça. Aí nós nos perguntamos, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? A parábola diz que o inimigo foi aquele que semeou o joio. Foi o inimigo que semeou o joio. Na nossa vida, irmãos, quando nós tropeçamos e quando as coisas vão de mal a pior, eu quero falar para vocês que o joio não foi semeado pelo Senhor. O joio não foi semeado por Deus. O joio não foi plantado por aquele que criou os céus e a terra, por aquele que nos amou primeiro, por aquele que nos deu seu Filho Jesus. O joio não foi semeado por aquele que viu o sangue do seu Filho derramado numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e nós não queremos ter vida. Irmãos, não foi o Senhor que semeou o joio, ou seja, não é o Senhor que é o culpado pelos nossos problemas, não é o Senhor o culpado pelos nossos problemas, não é o Senhor o culpado pelos nossos erros, não é o Senhor que é o culpado por aquilo que nós fazemos que não o agrada, que não edifica, pelos nossos passos mal tomados. Não é o Senhor que é o culpado porque agimos segundo a carne, não é o Senhor que é o culpado porque fazemos aquilo que desagrada o Todo-Poderoso, não é o Senhor que é o culpado por isso, não é. Eu quero falar, queridos, que quando isso acontece na vida da gente, nós é que somos os culpados, porque nós é que abrimos as porteiras da nossa vida, nós é que abrimos as portas, as janelas, nós é que derrubamos os muros, derrubamos as cercas, nós é que escancaramos por completo a nossa existência, para que o inimigo entre e semeie tudo aquilo que não presta. Amados,
Nós temos uma facilidade. Quando eu falo nós, porque eu também sou assim, pecador, miserável, homem sou eu, como diz o apóstolo Paulo. Fazer o quê? Infelizmente somos assim. Mas nós temos a tendência muito grande, amados. Nós temos a tendência. Nós pisamos na bola com Deus. Abrimos as portas, o maligno entra, faz a festa, e nós olhamos para Deus e colocamos a culpa no Senhor. Quando é que nós colocamos a culpa no Senhor? Quando nós viramos em definitivo as nossas costas para o Todo-Poderoso, pegamos rumos nos quais o Senhor não está. É assim que nós fazemos, amados. Quando nós devíamos reconhecer o nosso erro, chegarmos ao Todo-Poderoso, confessar o nosso pecado, consertarmos a vida, nós fazemos o contrário. Nós reconhecemos nosso erro, sim, reconhecemos, mas nos afastamos de Deus. É uma espécie de Jonas, espécie de Adão. Nós estamos vivendo a exemplo de Adão, que poderia ter chegado ao Senhor e falado: Deus, eu errei, eu pisei na bola contigo, eu agi de forma errada, eu te desobedeci, mas me perdoa, me purifica, me lava. Adão deveria ter feito dessa forma, assim deveria ter agido Adão, mas ele se escondeu do Senhor porque ele não se importava com o perdão do Todo-Poderoso, mas sim em andar nos caminhos que ele havia escolhido anteriormente. Esse é o grande problema nossos, amados. Esse é o nosso grande problema. E quando as coisas ficam difíceis demais, nós não entendemos o porquê, mas nós também não queremos entender o porquê. Essa que é a verdade. E eu quero falar para vocês, igreja, e para vocês que hão de ouvir essa palavra posteriormente: se não houver conserto, se não houver consagração, se não houver dedicação, se não houver um dar-se para o Todo-Poderoso, olha, o joio há de crescer e tomar por completo a roça da nossa vida. O joio há de crescer e tomar por completo a nossa vida, e nós seremos arrancados juntos com o trigo e jogado na chama. É assim que diz a palavra, amados. Precisamos ter cuidado para nós não errarmos o nosso caminho em relação ao Todo-Poderoso e em direção aos céus. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como o homem que semeou sementes boas nas suas terras. Irmãos, você quer que o reino dos céus esteja dentro do seu coração? Você deseja que o reino de Deus seja implantado? Desejamos isso, implantado dentro do nosso coração? Semeie semente boa, semeie sementes boas, busque a melhor semente, a semente selecionada, a semente dos céus. Busque o caminho de Deus, igreja, busque o caminho de Deus, busque o caminho do Senhor. Não busque paliativos, não busque soluções extras, não busque nada que seja temporário, mas busque a verdadeira semente, a semente boa, a semente que produz, a semente que é segundo o coração de Deus. Busque a palavra, igreja, busque a palavra, encha o vosso coração com a palavra de Deus, encha o vosso coração com a palavra do Senhor. Cuidado, amados, cuidado com a nossa mente aberta para aquilo que não presta. Como nós temos ouvido o inimigo, não é verdade? Queridos, se nós não tivermos cuidado, se nós não vigiarmos, nós vamos ouvir só o inimigo de nossas almas e não vamos ouvir o Todo-Poderoso. Olha, irmãos, uma revelação para vocês: para ouvir o inimigo, vocês não precisam fazer nada, é só ficar sem fazer nada. Não precisa fazer nada. Para vocês ouvirem o inimigo soprar no teu ouvido, plantar o joio no teu coração, encher a tua roça daquilo que não presta, de erva daninhas, nada precisa fazer. É só ficar olhando para o tempo. É só se assentar na roda dos escarnecedores e ficar ali ouvindo. O inimigo se encarrega de encher o teu coração com tudo aquilo que não presta. Ele faz isso com prazer,
Ele tem alegria nisso, se é que o inimigo pode ter alegria em alguma coisa, mas se há alegria no coração de Satanás, é fazer você errar o caminho, é destituí-lo da presença do Todo-Poderoso. É isso que ele deseja, é isso que ele quer. Amados, nós não podemos de forma alguma ficar à mercê daquele que joga o joio dentro do nosso coração. Mas busque a presença de Deus, irmãos, busque a presença de Deus, seja como alguém que planta, seja como alguém que prepara a terra, que ara a sua roça, que joga o adubo, que joga a semente, que arranca as ervas daninhas, que prepara o campo para que possa produzir. Ou seja, irmãos, para você colher trigo, tem que suar. Para você colher trigo, tem que trabalhar. Para você colher aquilo que Deus quer na tua vida, tem que suar. Para você receber a bênção de Deus, tem que trabalhar. Porque é assim que está na palavra, igreja. É dessa forma que o Senhor nos ensina. Ele diz que é por esforço, é muito esforço. Nós temos que nos esforçar, gente. Só que nós não queremos nos esforçar. Nós não queremos. E a partir do momento que nós queremos viver o Evangelho segundo o nosso entendimento, o que entrará no nosso coração é o joio, somente o joio. Só o joio, igreja. E eu quero, amados, com esta palavra, chamar a atenção de cada um desses que estão aqui, e de você que há de ver essa palavra posteriormente. Eu quero chamar a vossa atenção para que reflita bastante, para que medite, veja o que é que está em abundância no teu coração, veja o que é que está em abundância. Será que está em abundância é a boa semente que gerou o trigo? Ou a má semente que gerou o joio? Ou ambas, meio a meio? Sei lá, 60 por 40, 70 por 30, 80 por 20, 90 por 10, 95 por 5 de joio. Irmãos, a roça do servo de Deus só funciona, só produz, se estiver com 100% de trigo. Se há, irmãos, se há o joio mesclado, se há o joio dentro, não vai funcionar. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria, gente. E quando nós lemos a Bíblia no mover do Espírito Santo de Deus, ela causa-nos arrepios. Causa-nos arrepios. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos vivido o evangelho do joio. Nós temos vivido o evangelho que nós entendemos. Nós temos vivido o evangelho que nós queremos. Nós temos vivido o evangelho que nós queremos. Nós optamos pelo joio, que tem a aparência de trigo. Porque muitas vezes o que nos importa é a aparência. O que nós queremos é mostrar para alguém alguma coisa que não é verdade. Mas o Senhor não se contenta com aparências. O Senhor não se contenta. E eu quero afirmar, queridos, que o joio será arrancado. O joio será arrancado e será jogado na fornalha. Se nós não analisarmos a nossa vida, não observarmos bem o que Deus quer para os nossos corações, o joio, amados, será queimado. E o joio é o coração que deixou a semente má germinar. Irmãos, talvez você olhe para mim e até possa afirmar, palavra difícil de se escutar, palavra difícil de se ouvir, mas eu estou apenas falando o que Jesus falou. Só estou lendo e comentando a palavra de Jesus. Não estou acrescentando nada. Não estou tirando nada. Portanto, ouça essa palavra como um conselho de Deus para o teu coração. Ouça essa palavra, irmãos, como um conselho de Deus para a tua vida.
a necessidade que a nossa roça seja cuidada, que a nossa vida seja cuidada, que os nossos portões estejam trancados, que os nossos muros estejam erguidos, que as nossas cercas estejam de pé, para que o inimigo não consiga entrar, para que o inimigo não plante a semente má, nos fazendo desviar do caminho do Senhor, nos fazendo errar o caminho. Igreja, não permita que o inimigo te afaste da presença do Senhor, porque este é o propósito dele. Mas eu quero ainda afirmar, irmãos, o Senhor nos alerta, mas o Senhor não faz o mal. Entenda isso. As dificuldades vamos passar porque estamos no meio de uma batalha terrena, numa batalha forte, terrível. Vamos passar pelas dificuldades, pelas provações, mas a Bíblia diz que o Senhor não planta o joio, o Senhor não nos faz dano, o Senhor não traz dano sobre a nossa vida, o Senhor não nos leva para o pecado, o Senhor não nos leva para o caminho errado, o Senhor não nos leva para o caminho que são atalhos, mas o Senhor tem o caminho reto, que é Jesus, e o prazer do Senhor é abençoar aqueles que são fiéis. O prazer do Senhor é que a semente certa, que o trigo seja plantado em nossos corações, que germine, que Ele adube, que Ele faça crescer, até que alcancemos a vontade do Criador na nossa vida. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. Mas eu não posso, amados, em nome de Jesus, eu não posso jogar fora essa promessa do Senhor, e eu não posso abrir espaço no meu coração para aquilo que não é de Deus. E muitas vezes, amados, o nosso coração está mais furado do que queijo suíço. Dizem que queijo suíço é todo furadinho, e nosso coração muitas vezes está mais furado do que esse tipo de queijo, cheio de buracos, cheio de coisas ruins, e nós achamos que estamos de bem com o Senhor, e que estamos andando no caminho do Todo-Poderoso. É preciso vigiar, irmãos, é preciso vigiar, porque os dias são maus. É preciso vigiar porque os dias são maus, os dias são difíceis. E quando nós olhamos, amados, e vemos que poucos querem alguma coisa com o Senhor, é porque deixaram que o joio fosse semeado nos seus corações. Não se engane, amados, nada justifica-nos na opção que fazemos por andar por caminhos que não são bons. Não tem desculpa. Ah, mas a igreja não olha para mim, a igreja não me ajuda. A igreja não é assistência social. Quem é o assistente social é Deus. Amém? O Senhor que nos ajuda. Ah, mas a igreja, mas o pastor não me visita, os irmãos não me visitam. Quem deve te visitar é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que edifica vidas. Homem não edifica a vida de ninguém. Ah, porque não se abre, porque as coisas não acontecem comigo, ah, porque isso, porque aquilo, e nós vamos jogando um monte, uma pilha de desculpas, justificativas, diante do trono do Senhor. O olhar do Eterno fulmina as suas justificativas, e se você não tiver cuidado, vai junto com elas. Irmãos, nada nos justifica. O que nos importa é servir ao Senhor. E é preciso que estejamos de fato segundo o olhar, segundo a vontade do Senhor, que os nossos passos sejam seguros, sejam firmados, sejam passos firmes, igreja, passos firmes na presença do Senhor. O tempo de sermos criança já passou, esse tempo já não é mais para nós. O tempo de vivermos solto por aí já passou, não é mais para nós. O tempo de estarmos com a nossa vida aberta para o joio já passou, não é mais para nós. Hoje é tempo de santidade, hoje é tempo de abrir o coração para o Espírito Santo de Deus. Hoje é o tempo de oferecermos a nossa roça, para que o Senhor faça chover sobre ela, para que o trigo nela plantada possa crescer, possa produzir abundantemente.
É assim que o Senhor quer fazer na nossa vida, amados. É assim que o Senhor quer trabalhar os nossos corações. Não se deixe enganar, irmãos. Homens não os levarão para os céus, os levarão para o inferno. Cuidado, queridos, para que nós não estejamos com os olhos fitos no homem e esqueçamos de olhar de fato para quem deveríamos, que é Deus, que é o Senhor, que é o dono, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que salva e aquele também que nos condena, se nós não tivermos cuidado. Irmãos, o que há dentro do nosso coração, o que há dentro da nossa vida, lá no nosso depósito, quais são as sementes que nós temos guardadas? Sementes de trigo, selecionada, ou semente ruim, mesclada com joio, ou quem sabe, só semente de joio. O que é que nós temos em nosso depósito? O que é que nós temos em nosso depósito, igreja? Irmãos, não é mais tempo para perdermos tempo com a carne e com aquilo que é das trevas. Não é mais tempo para isso. Nós não temos tempo hábil. A volta de Jesus é iminente. Jesus logo estará vindo nas nuvens. E eu quero falar, se no coração, na nossa roça, tiver joio, nós não vamos subir com Ele. Nós não vamos subir. E eu falo na primeira pessoa, porque também é para mim a mensagem. Se no meu coração tiver joio, não vou subir. Se no nosso coração não tiver somente trigo, nós não subiremos. Queridos, a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus está muito próxima. Você está preparado? Estamos preparados para subir com o Senhor? Será que na nossa rocinha, o que é que tem lá dentro? Aqui na parábola, o inimigo veio e semeou o joio junto ao trigo. E o nosso coração? O que é que está semeado lá dentro? O que é que está semeado, irmãos? Igreja, eu gostaria que aparecesse aqui diante da gente uma fogueira, sei lá, alguma coisa assim. Uma coisa daquela assustadora mesmo, para que estremecesse as nossas bases, para que pudéssemos acordar e pularmos fora do caminho do inferno, porque parece que já não ouve mais a voz do Espírito, já não ouve mais a palavra de Deus. Mas se aparecer uma fogueira em nosso meio, é fogo consumidor. É fogo consumidor. É melhor ouvir a palavra e estarmos atentos a ela. Queridos, ouça a palavra do Senhor. Evidentemente que essa palavra não está no âmbito do julgamento. Não é julgamento. Não é julgamento. Quem julga é Deus. Também não é a história da carapuça, porque esse que vos fala não gosta de carapuça. Se eu tiver de falar alguma coisa para alguém, eu chego até essa pessoa e falo. Mas é a palavra do Senhor, está aqui na Bíblia. E Jesus não era o homem das carapuças. Ele falava para que as pessoas ouvissem de uma forma clara. Irmãos, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouçam a palavra do Senhor. E se porventura constatarmos que em nosso coração há joio, peça àquele que sabe arrancá-los. Ou seja, peça para que Deus os perdoe, os lave, os purifique. Só Ele pode fazer isso. E cuide da sua roça. E cuide da sua roça, para que o inimigo não volte a entrar e semear aquilo que não é bom, aquilo que nos faz errar o caminho. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar. Deus de amor, nós te glorificamos, Pai, pelo mover, pela tua palavra, pelo teu agir.
Que Tu venha nos despertar, meu Deus, para que cada vez mais possamos crescer na Tua presença e vivermos a Tua verdade. Que a palavra seja sempre de alerta, Senhor, nos chamando ao arrependimento, à mudança de vida, que Teu Espírito ratifique, confirme cada coração para que haja restauração completa. Ó Deus, trabalhe minha vida, trabalhe nossa vida, Senhor, para que vivamos somente segundo a Tua vontade, que o nosso viver seja trigo, Senhor, seja trigo, somente trigo, para que Teu nome seja honrado e glorificado nessas coisas. Ó Deus, guarda-nos e proteja-nos, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. A Ti seja toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 636.